Pessoal, hoje o nosso podcast, Viva Voz Podcast, está incrível. Convidei um cara sensacional, Isley Dutra, advogado do escritório Waldau e Dutra Advogados. Um cara simplesmente sensacional na parte de gestão de empresas e também do seu CPF. Seja bem-vindo, meu amigo Isley. Cara, que bom que você veio, bicho. Sempre uma honra. Cara, muito bacana. Vamos conversar hoje? Vamos bater papo? Vamos lá. Bicho, eu fico muito feliz da sua presença aqui, ainda mais por quê? Porque eu sou empresário. E os empresários precisam muito do que você vai falar aqui hoje. Estava conversando com o Isley, e o Isley ele me trouxe um assunto muito interessante sobre a Waldau e Dutra Advogados. Ela não cuida da empresa, ela cuida da empresa e do CPF. Isley, como é que funciona isso? Bom, a gente entendeu que não tem como você ter um CNPJ saudável se o CPF estiver doente e vice-versa, né? A gente sabe que a empresa depende do sócio, do empresário, para uma gestão estratégica, né? Saber para onde que vai, por que vai, como que vai. Então, não tem como isso funcionar, isso fluir. Sim. Se o CPF estiver doente, né? E da mesma forma não tem como o CPF estar bem se o CNPJ for mal. Então, somos casados, temos esposa, temos filhos, temos, né, parentes. Então, se a gente tiver mal na empresa, o psicológico não vai bem, a gente não vai conseguir ser um cidadão, né, que a gente precisa ser como exemplo para os nossos filhos. Então, a gente entendeu que precisa haver uma sinergia e um alinhamento entre o CPF e o CNPJ, né? E que o empresário ele não é obrigado a escolher entre a empresa e a família, que dá para conciliar, né? Com um processo preventivo aí de proteção tanto da empresa quanto do CPF, para que ele possa dormir tranquilo e dedicar o tempo dele ao que realmente importa. E aí me conta, então assim, vamos começar então com a empresa. Qual é esse processo? Vamos lá. As pessoas hoje fazem o quê? Vou montar uma empresa. Sim. Né? O Marco é meu amigo, cara, gente boa, gente se dá bem, vamos montar a empresa. Já começou errado. Já começou errado, entendeu? Tá, então vamos lá, vamos pro certo. E aí? Vamos lá. Você está fazendo a coisa certa pelos motivos errados. Legal. Tá? Você não começa uma empresa com a pessoa porque ela é seu amigo, porque ela é gente boa, porque ela é qualquer coisa. Já gostei. Tá? Você tem que começar a sua empresa com uma pessoa que esteja alinhada com os teus valores, os teus princípios, os teus propósitos. Perfeito. Tá? Porque isso, cedo ou tarde, pode vir a dar problema. Entendeu? Então, primeira coisa, essa pessoa com quem eu desejo fazer um casamento societário está alinhada com os meus princípios, os meus valores. Então, vamos fazer um comparativo com um casamento, uma sociedade conjugal, né? Não tem como você ter no casamento uma pessoa que quer manter a vida de solteiro e outra que quer manter uma espiritualidade, frequentar uma igreja, frequentar, né, uma célula ali. Então, assim, são valores e propósitos desalinhados. A sociedade não tem chance de dar certo. Sim. Então, a empresa não é diferente. Você está fazendo a coisa certa pelos motivos errados. Tá? Então, você tem que alinhar. E aí, tudo isso, todo esse alinhamento, você coloca no acordo de sócios, que é um documento que menos da metade das empresas, dos empresários, tem hoje. Por quê? Porque hoje a gente se dá bem, hoje a relação não tem problema, né? Só que cedo ou tarde acaba dando alguma divergência, e essa divergência ela é agravada porque a empresa normalmente ela tem sócios 50-50, ou seja, ninguém manda. Os dois são sócios, os dois são responsáveis, mas ninguém manda. Quando tem que decidir, a votação tem o mesmo peso, né? Então você acaba muitas vezes travando a empresa, travando a gestão, travando o funcionamento da empresa. E tudo isso poderia ser evitado se você tivesse um bom acordo de sócios, né? Esse é um dos pilares que você pode estabelecer no acordo de sócios. Perfeito. Então me conta assim na prática, assim, por exemplo, agora comigo. Eu cheguei no Isley e eu tô com esse problema. Tô com uma empresa, inclusive no meu caso, acho que acontece muito no seu dia a dia, que é uma empresa familiar.
pessoas, irmãos, pai, filho, esposa e marido, então deve acontecer muito isso. Cheguei em você. Como é que você conduz Essa, essa reunião? bom, quando você começa a ter divergência, né, mais de 90% das empresas no Brasil são familiares. Perfeito. E aí você tem um problema que é muito comum, que é o problema de hierarquia, né? O fato de ser pai e filho, ou de ser irmão, é uma questão familiar. Lá dentro da empresa você tem que ter uma hierarquia. Quem que é o chefe, quem que é o diretor, quem que é o gerente. Então, assim, o laço sanguíneo ele precisa ser afastado e precisa ser priorizado a estrutura hierárquica da empresa. E muitas vezes isso se mistura. Isso acaba se misturando e aí aquele que seria hierarquicamente superior na família, do pai para o filho, enfim, acaba tendo uma resistência a certas sugestões, a certas orientações que são da competência daquele filho que estudou para aquilo, que fez o MBA, que fez Tá o mais mestrado, atualizado. está mais atualizado, né? Então, assim, eu uso muito o exemplo da goiabada, né? Aquela goiabada de A lata goiabada, antiga. né? Assim, a geração dos nossos avós era sagrado ter uma goiabada depois do almoço, né? Perfeito. A geração dos nossos pais nem tanto. A nossa já não come goiabada, é muito raro. Os nossos filhos, sabe-se Nem lá. sabe o que é Nem goiabada. sabe o que é. Então, assim, já aconteceu, tá? Eu estou usando o exemplo da goiabada, mas já aconteceu em outros nichos. O pai querer investir na produção de um determinado produto, sendo que notoriamente não existia mais mercado para aquilo. Porque o mercado mudou, a cultura mudou. Hoje você vê uma abominação ao açúcar. Então Total. você falar em uma goiabada comum hoje em dia, você não consegue colocar nem na escola. Perfeito. Então, e aí respondendo a sua pergunta, surge a necessidade de um interlocutor, aquele que vai intermediar as comunicações, filtrando aquilo ali que é muitas vezes fruto de uma mágoa, fruto de um ressentimento, para que o diálogo seja realmente fluido, seja proativo, seja positivo. Né? Assim, quando você deixa, é igual o marido e mulher quando está separando. Você dá um bom dia, olha lá, já está ironizando, tá? E não é verdade, mas a gente tem essa tendência. Sim, total. Então, quando você tem um atrito ali entre os sócios, entre, né, a cúpula decisora da empresa, muitas vezes surge a necessidade, a gente entra muito nisso, de fazer a interlocução, a intermediação, e se realmente não tem mais jeito, vamos partir para a dissolução da sociedade, que não precisa ser necessariamente litigiosa. Né? A gente pode intermediar esse diálogo, ver o que cada um quer, o que cada um está disposto a abrir mão e construir junto a solução que atenda às necessidades de cada um. Hoje a gente sabe que o judiciário ele soluciona o problema, mas ele não resolve o problema. Como é? Me explica melhor. Vamos lá. Vou pegar aqui, se você não quer ser mais sócio, Sim. certo? De alguém. Você Ok. não quer mais ser meu sócio. Sim. Né? Eu tenho uma parte da empresa que me interessa, que não te interessa, e você tem uma parte da empresa que te interessa e não me interessa. Só que a gente está brigando por valores. Eu acho que essa parte que te interessa vale menos, e você acha que a parte que me interessa vale menos. A gente acaba, por um ponto muito simples, não se encontrando. Entendeu? E o juiz vai chegar numa decisão, vai dar uma decisão lá que não atende nem a você nem a mim. Ele vai solucionar a demanda, mas não vai resolver o nosso problema. Nem o meu, nem o seu. Entendi. Entendeu? Então, muitas vezes, é preciso você construir um interlocutor que seja da confiança dos dois, né? Que o empresário, ele tenha a consciência de que eu não estou ali para prejudicar nem favorecer ninguém, né? Que eu estou ali para construir uma solução amigável que atenda a ambas as partes, ou que seja o menos prejudicial possível às duas, e aí a gente tenha a continuidade do negócio, a continuidade do legado, que é o bem mais importante, né? A gente tem em alguns negócios ali centenas, milhares de famílias que dependem daquilo, né? Direta e indiretamente. Então, quando você fala do fim de uma empresa, você não está falando só do fim de uma relação societária. Você está falando, tem muita coisa envolvida. Bem maior, tem muita gente envolvida nisso. Gente que muitas vezes tem uma prestação da geladeira, uma prestação de uma casa, uma prestação de qualquer coisa. Escola do filho. Escola do filho, né? E às vezes, dependendo da situação, a gente tem casos que todo o patrimônio foi torrado
pagando advogado, pagando multa, pagando isso, e assim, no final não sobrou nada. Tanto brigou-se que não sobrou nada para dividir. Meu Entendeu? Deus. Então você recomenda, até na nossa conversa antes do podcast, um acordo prévio. Que esse acordo intersócios, esse acordo entre os sócios, ele seja feito na paz. Como é que funciona? Vamos lá. Eu costumo usar um termo chamado alinhamento de expectativas. Perfeito. Isso serve para tudo, para qualquer tipo de relação. Uhum. Empregado, empregador, sócio, marido e mulher, namorado, noivo, qualquer tipo de relação. Exemplo, vamos montar uma sociedade? Vamos. Olha, eu tenho esse estúdio bonito aqui, lindo, de podcast, e você tem, sei lá... 20 mil reais. 20 mil reais, ou você tem um network muito bom para a gente trazer convidados, ou qualquer coisa que vai. Então, assim, é uma união de esforços, Sim. né, em prol do bem comum, que crescer, e, enfim. Só que não é feito alinhamento de expectativas. O que é isso? Marco, o que você espera de mim? Eu estou entrando na sociedade com você e o que você espera de mim? Espero que eu invista dinheiro e trabalhe, ou só invista dinheiro. Exatamente, exatamente. Não é raro a gente ter lá no escritório demandas em que o sócio está insatisfeito, o outro não trabalha, fica só recebendo dinheiro. Eu falei, tudo bem, mas o papel dele é um sócio investidor, quais foram os papéis que você alinhou, que foram definidos? A gente não alinhou isso. Isso é um problema. Né? Porque você não pode misturar dividendos com prolabore. Perfeito. Prolabore, como o próprio nome já diz, é aquilo recebido pelo labor, pelo trabalho. Legal. Entendeu? E a distribuição de lucros ou dividendos é o retorno do investimento que você tem naquele projeto, naquele empreendimento, no caso a empresa. Então, é muito comum o pessoal misturar. Né? Então, é importante esse alinhamento de expectativas. O que eu espero de você e o que eu tenho para te oferecer. E da mesma forma, o Marcos vai... Olha, eu tenho isso para te oferecer nessa sociedade e eu espero isso de você. Quando você constrói esse alinhamento, você aumenta significativamente as chances do negócio dar certo. Né? A gente tem um número significativo de empresas que encerram suas atividades não por questões mercadológicas, por concorrência, mas por divergência entre os sócios. Porque quando começa a brigar, a coisa fica largada. E às vezes eles não se suportam, não conseguem nem se... Aí não faz mais reunião, aí não... Não, e assim, pode não parecer, e aí fica a dica para o empresário, observa dentro da sua empresa, porque às vezes aquele atrito, aquela rusga, aquele clima que está entre você e o seu sócio, ele inflama toda a sua equipe. A galera vê que o clima não está legal, começa a gerar uma instabilidade. Será que a empresa vai fechar? Será que a empresa vai bem? Será que eu vou ser demitido? Então, essa incerteza, essa instabilidade prejudica toda a equipe. Total. Entendeu? E aí você acaba não conseguindo nem reter talentos. A pessoa fica insegura, fala, cara, eu tenho mulher, eu tenho 4 meninos, como Não o dá Marco pra ficar correr risco, não. Nessa instabilidade, não. Eu preciso me garantir aqui, não sei o que vai ser dessa empresa com essa briga desses caras, vou me garantir, né? Porque eu tenho 5 bocas para alimentar. Então, assim, o alinhamento de expectativa ele é fundamental. Então, a primeira coisa quando a pessoa te procura, inclusive eu já vou deixar até um alerta para quem estiver assistindo, que é muito importante você, antes de começar, inclusive, eu vou fazer um adendo aqui de um livro que eu já li, eu não sei se você já leu esse livro, que chama O Livro Negro do Empreendedor. Não. Ele fala justamente isso, só que ele não fala sobre um acordo entre sócios ou intersócios, ele fala o seguinte, ele fala, na primeira reunião de uma empresa, você tem que definir o fim dela. Aí você fala, mas como assim? Vou definir o fim, eu não quero que acabe, eu estou criando uma empresa para ela prosperar, para ela ser uma empresa grande, rica. Sim, mas pode acontecer no meio do caminho de haverem divergências. Logo, defina o fim da tua empresa. Vai vender o quê? Quem vai ficar com o quê? Quem tem o quê? Que é justamente o acordo entre sócios. Quando a gente olha um contrato, um documento, a gente vai fazer uma proteção jurídica de uma determinada demanda, a gente não olha só as flores. Entendeu? Porque podem vir pragas, podem vir
tudo que afeta aquele jardim. Sim. Entendeu? Muitas vezes você faz tudo certinho, mas vem um fator externo e derruba, como a pandemia. A gente teve a pandemia aí, quantas empresas fecharam, né? Ou por estar despreparadas, ou porque o cabeça da operação, surtou, né, ficou mal, internado, surtou, Sim. qualquer coisa, ou perdeu alguém que era importante para ele. Né? Assim, os exemplos são infinitos. Então, estar preparado é o fundamental. Então, a primeira coisa, você vai constituir uma sociedade, Sim. entendeu? Você tem que se preparar para o fim. Ou seja, isso aqui é o que a gente quer. Eu vou te dar o dinheiro, você vai me entregar essa mercadoria, etc. Mas outro problema é os ICs. E se acontecer isso? E se você não entregar? E se eu não te pagar? E se vier sem qualidade? E se um terceiro... Os ICs é que a gente tem que estar preparado, entendeu? E não é para... Quando você monta um documento jurídico, não é pensando em levar vantagem A ou B em cima de C ou D. É para que qualquer divergência, qualquer situação, você tenha mecanismos prévios de solução. Você pode até ficar chateado, ficar insatisfeito com o resultado, mas lá atrás foi isso que a gente combinou, se isso acontecesse, então paciência. Isley, e uma outra pergunta. Beleza, a gente deu início a uma empresa, fizemos o acordo entre os sócios. Mas esse acordo pode mudar, certo? Sim. Como é que funciona? Você recomenda ter uma revisão de quanto em quanto tempo? Como é que funciona essa manutenção do acordo entre sócios? Vamos lá. O acordo de sócios, assim como toda a documentação da empresa, né, o contrato de trabalho, contrato com fornecedores, contrato com cliente, ele precisa ser revisitado com frequência. Por quê? Hoje, quando a gente constrói um acordo de sócios, por exemplo, a gente observa a realidade de cada sócio, do negócio, do segmento, do empreendimento. A gente observa uma série de fatores e a gente sabe que o mercado e a vida das pessoas muda com uma rapidez muito absurda às vezes. Principalmente atualmente. Então, a grande vantagem do acordo de sócio é que ele pode ser revisitado com frequência, né? A gente sempre recomenda ali de ano em ano, no máximo de 2 em 2 anos. Legal. Porque assim, antes do acordo de sócio, a gente coloca os considerandos. Considerando que o Marcos tem tantos filhos, considerando que o Marco pretende virar um gigante da comunicação, os considerandos, que é o que você espera com aquilo, né? E aí a gente constrói as cláusulas, os mecanismos, gatilhos e etc. Quando a gente revisita o acordo de sócio daqui a 2 anos, por exemplo, vamos olhar quais daquelas premissas perduram e quais mudaram. Entendi. Hoje eu não quero mais ser um gigante da comunicação, eu quero ser da educação. Eu estou com a minha escola de YouTube, né, com esse projeto maravilhoso que você tem aqui. Então, as minhas prioridades, os meus propósitos mudaram. Então, aquele acordo de sócios, ele precisa ser revisitado. Né? Pode ser que continue o mesmo, mas a gente precisa revisitar para saber se ele reflete a realidade dos interesses e proteções dos sócios. Não é de cada um, né? Não é de todos. Não é um em detrimento do outro, é de todos e da própria sociedade. Porque tem muita gente que depende daquela sociedade, daquela empresa. Falando agora de patrimônio, quais as medidas um empresário pode tomar para proteger seu patrimônio em caso de problemas empresariais? Tá, vamos lá. Antes de responder essa pergunta, é importante responder o momento. Né? Em que momento eu devo pensar numa proteção patrimonial? Eu vou fazer um paralelo que às vezes parece esdrúxulo, mas eu lecionei na faculdade de Direito por mais de 10 anos, então eu gosto muito de usar exemplos e analogias. Qual é o momento ideal de você vestir um colete à prova de balas? É quando você está pensando em ir para um confronto, ou quando você já está lá no meio da troca de tiro, ou quando você já tomou um tiro. Então, o momento de você pensar é bem antes disso. Então, vou montar a empresa já está funcionando. Vou para o campo de batalha. Eu preciso me proteger, porque mesmo que eu esteja certinho, a gente está sujeito à volatilidade de mercado, de condições e economia. Então, o momento é agora. Se você está dentro desse momento propício para fazer isso, então você dispõe de uma série de mecanismos. Hoje se fala muito em holding, mas existem até trust, existem outros mecanismos, né, que
conferem essa proteção patrimonial para que os riscos da empresa não afetem o patrimônio pessoal, né? Existem situações no direito em que há a desconsideração da personalidade para atingir esse patrimônio pessoal, mas aí são situações específicas, existem os requisitos legais, né? A jurisprudência já construiu isso, então você constrói uma holding separada e ter a gestão dos dois extremamente separada, não haver confusão patrimonial, não haver mistura de dinheiro, não haver nada, é fundamental para que você tenha efetivamente a proteção patrimonial e aí o risco do negócio não venha a repercutir na sua empresa, no seu patrimônio pessoal. E como é que você prepara essa empresa que tem a sucessão, tem toda uma questão de... como é que eu posso... Tá, eu vou reformular a pergunta aqui. Como preparar uma empresa familiar para um processo de sucessão? Acho que tem a ver com a sua resposta anterior. Então assim, o acordo de sócio ele precisa existir, né, para manter ali a relação do sócio, em caso de saída, em caso de falecimento, os ICs que eu falei. E se morrer? Sim. E se falecer? E se quiser colocar o filho da tia para trabalhar aqui, que é uma pessoa que não tem fit cultural, não quer nada com a vida, então os ICs. Você falou uma coisa muito interessante ontem, que a gente estava conversando, que era se a pessoa precisar se ausentar por uma viagem, uma doença, um treinamento, enfim, isso tá tudo descrito no acordo. Sim. Não é isso? Como é que funciona? É preciso... Em qualquer empresa é preciso você separar o prolabore do sócio da distribuição de lucros, certo? Prolabore é pelo trabalho, como a contraprestação do trabalho. Então, aquele sócio que trabalha na sociedade, ele vai receber um salário. Então, se ele é um diretor, que é salário de mercado. Né? A gente vê muito empresário querendo tirar 70, 80, 100, 200 mil de prolabore, isso não é salário de mercado. Entendeu? E você fica sangrando a empresa. Sim. Então acaba sendo uma pessoa rica, dona de uma empresa pobre. De um CNPJ pobre. De um CNPJ pobre. Isso vai dar problema um dia. Não é se vai dar, é quando vai dar. Então, você tem que ter salário de mercado. Porque se você, por exemplo, é um diretor de produção, um diretor operacional dentro da tua sociedade, e você precisa se ausentar por qualquer motivo, não é porque morreu, é porque alguém seu passou mal e você precisou dar uma assistência, é porque você teve um problema de saúde e precisou se afastar. Por qualquer motivo você precisou se afastar e você precisa colocar um outro diretor no lugar. É salário de mercado. Porque aquele dinheiro já está previsto na planilha orçamentária da empresa. Entendeu? Você não vai pagar 2 salários, 2 prolabores. Aquele dinheiro é destinado a quem ocupa aquela cadeira de diretor, quem quer que seja. Coincidentemente é um sócio. Entendeu? Mas se ele não está ocupando a cadeira, ele não vai receber. Vai receber só a distribuição de lucros e os dividendos, né? Uma pergunta polêmica aqui para Isley Dutra. Isley, você com a sua experiência, quando uma pessoa quer receber um prolabore alto desse jeito, você enxerga como um desvio de caráter, alguma desonestidade? Como é que você enxerga isso? Vamos lá. Todo dinheiro é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Perfeito. Tá? E todo trabalho é muito para quem faz e pouco para quem enxerga, para quem vê de fora. Então, se você perguntar em qualquer empresa quem mais trabalha aqui, invariavelmente as pessoas vão dizer eu. Tá? Então, quando o sócio quer receber um prolabore que é muito maior do que mercado, essa decisão precisa ser tomada em conjunta pelos sócios. Né? A fixação do prolabore é uma decisão deliberativa da sociedade, ali, do corpo de sócios, entendeu? E acontece muito de você ter um sócio que é majoritário e as decisões dele são soberanas. E aí um problema que sempre acontece. O sócio acha que porque ele é majoritário, ele não está obrigado a convocar reunião de sócios para deliberar questões, né, em geral. E está errado, ele precisa convocar essa reunião. Por mais que a vontade dele vá prevalecer, ele precisa convocar essa reunião para que fique registrado em ata que aquele sócio minoritário não concordou com aquilo e exercer, se for o caso, o direito de retirada da sociedade. Entendeu? Então, a reunião, por mais que você já saiba o resultado, ela precisa ser convocada. Entendeu? Mas então você não enxerga, assim, como uma... É um problema. É um problema. Não o sócio querer um prolabore além do valor de mercado,
talvez não seja um desvio de caráter. Uhum. Talvez eu enquadraria como uma percepção, uma falsa percepção de valor do trabalho dele, entendeu? Em qualquer trabalho, primeiro você precisa mostrar valor para poder ser valorizado, certo? É diferente você ter um CEO, por exemplo, um Steve Jobs da vida, um Bill Gates da vida, do que uma pessoa normal de mercado, né? O valor do prolabore daquela pessoa vai ser um monstro, né? Então, não é que seja um desvio de caráter, é uma questão de percepção de valor. Qual é o valor que aquela pessoa vai agregar? Aquele sócio está agregando valor condizente com o salário de mercado? Porque às vezes o salário de um diretor, sei lá, 20 mil, mais um diretor da envergadura daquele sócio com mestrado, doutorado, PhD, A experiência, tudo, opa, isso aqui tem um valor, eu não posso comparar esse cara com a mesma régua de mercado. Sim, perfeito. Então precisa estar alinhado, entendeu? Mas acontece muito, eu queria o seu comentário, porque no início de... Eu vou ser ousado e vou dizer qualquer empresa. Principalmente as pequenas empresas, vou falar qualquer empresa, mas pequenas empresas, que é o cara que tem uma habilidade e ele vai para o mercado para vender essa habilidade, seja em forma de um produto ou de um serviço. E quando ele faz, vale mais. Até porque é o dono fazendo, sai mais caprichado, porque a empresa é o bebê dele, é o filho dele. Então talvez eu até me expressei errado, não é uma falta de caráter. Pode acontecer também, uma falta de caráter da pessoa aproveitar um investidor e aumentar o prolabore porque não vai ter uma divisão de lucro tão favorecida a ele. Aí ele pode... Eu quis falar mais nesse sentido. Mas assim, por exemplo, no meu caso, quando eu fundei o ClipTube, ele surgiu com clipes. E eram clipes, assim, modéstia à parte, muito legais, incríveis. E o mais legal é que a gente fazia tudo com baixo custo e tudo mais. Mas aí é onde entra o porém. Que só era baixo custo quando eu estava envolvido, que aí o dono vai puxando e fala, não precisa disso, a gente faz assim, assim, assado. E outra coisa, o conhecimento era meu. Eu botava a mão para editar, era um trabalho bem artesanal. Então, aquilo fazia eu querer ser mais valorizado. Tanto que na ocasião eu comecei a treinar outras pessoas e comecei a botar, assinem. Então o clipe tinha lá Marcos Oliveira, tinha Matheus Nogueira e começou a ter essa... Que é legal, porque você incentiva até uma competição saudável. Tipo, eu vou fazer um clipe mais bonito, o meu vai ser mais criativo e tal. Mas talvez em algum momento teve isso e eu tive que pesquisar. Eu te perguntei isso porque eu tive que pesquisar e tive que entender como é que eu tinha que proceder. E a solução foi bem o que você falou, que tem que ter um valor de mercado, e se você está realmente gerando um resultado muito acima por conta do seu trabalho, pode ser equiparado, mas ele não vai ter escala. Então, na teoria, onde eu comecei a enxergar é a parte mesmo foi para a parte do treinamento, de tentar trazer todos os profissionais para uma mesma página. Existe uma questão aí, você falou assim, quando era eu, o custo era mais baixo. Mas certamente você não estava considerando um fator muito importante no custo, que é a sua hora. A minha hora. Entendeu? A gente tem uma mania de... um percentual significativo das empresas quebra por problema de precificação. Né? Vale mais. A gente vê, por exemplo, ele não considera certos custos, entendeu? Um prolabore muito alto do sócio, ou é realmente um problema de precificação, no cálculo ali da precificação, da margem, né? A gente tem um querido professor chamado Luiz Lobão, que é um monstro da gestão empresarial. A palestra dele. Lobão é fantástico. E aí um abraço, mestre Lobão. O Lobão, ele coloca o seguinte, o principal sinal que a empresa dá de que ela vai quebrar é quando ela começa a comer margem para se manter. Ela mantém o preço, porque ela não tem como aumentar, ela não conseguiu transmitir valor, mas precisa o custo aumentando. Ela precisa comer margem para se manter ali e tal. Só que chega uma hora que se inverte, o custo está maior do que o preço de venda. E aí, quanto mais a empresa funciona, mais ela se endivida. O cara acha que está ganhando dinheiro, acha que precisa vender mais. E muitas vezes o empresário ele não sabe que ele precificou errado.
Ele fala assim, cara, quanto mais eu vendo, mais eu me endivido, mais eu tô apertado, mas por quê? Ele não enxergou que a precificação dele está errada. Entendeu? Então, quanto mais ele vende, mais ele se endivida. E esse trabalho você faz. A gente faz o trabalho a 4 mãos, né? Então a gente tem o escritório com a parte jurídica, com a parte da nossa experiência, porque a gente já viu muito empresário acertar, mas a gente também já viu muito empresário errar. Então, quando a gente participa de algum projeto, quando a gente tem a confiança de participar da história de alguma empresa, Sim. a gente carrega essa história aí de 20 anos de advocacia, só no nosso escritório vamos para 17. Então, a gente já viu muita coisa dar certo e muita coisa dar errado, e isso a gente consegue aplicar nos nossos clientes, né? Então, é muito importante você ter essa posição. E, paralelamente, a gente tem o pessoal do Agape, né, os consultores que estão à disposição de quem quiser contratar a consultoria, né, essa parte mais de gestão, de comercial, de marketing, né? Então, a 4 mãos ali a coisa flui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Isley. Agora vamos tentar trazer aqui para uma realidade, como você falou, mais de 95, não sei, não foi 95 não. Ok. Você trouxe um dado das empresas familiares. Mais de 90% são empresas familiares. Então, legal. E são pequenas empresas. Sim, sim. Lutam, vende o almoço para comprar o jantar. Como é que a gente resolve isso? Como é que você enxerga? Assim, me dá uma dica para quem... Porque assim, a minha opinião é que o empreendedor ele tem que enxergar o problema e trazer uma solução viável. Sim. Porque não adianta ele só trazer uma solução. Sim. Porque, por exemplo, o Agape, ele é uma... Como é que chama? Academia de Gestores de Alta Empresariais de Alta Performance. É perfeito, pessoal. Inclusive, estarei lá no Agape. Só que assim, eu comecei lá atrás com um estúdio de ensaio, recebendo músico. E se você chega para mim e fala assim, de um acordo intersócio, se você fala de uma planilha orçamentária, se você fala, não, peraí, calma, não é para mim isso agora não. Porque muitos empresários, eles se veem numa necessidade de ganhar dinheiro. Sim. Ele quer assim, o cara precisa ganhar dinheiro de alguma forma, que é o que você falou, que está errado. Mas é um errado que o Isley está aqui hoje para a gente tentar entrar numa solução. Então, assim, uma empresa pequena tem que ter um acordo intersócio, ponto. Tem que ter. Sim. Como é que você recomendaria? Conta pra gente assim, como é que você recomendaria esse início? A empresa é um problema que eu te dei aqui agora. A minha empresa não tem dinheiro não, o Isley, Dr. Isley. Vamos lá. Não necessariamente você precisa ser grande para você, né? Óbvio, quando você é grande, você é mais fácil de acertar. Sim. Né? Dos problemas acertarem. Não é porque você é pequeno que você não vai se proteger. Sim, né? Total. Se você tem um carro popular, você faz seguro. Se você tem um carro de luxo, você também vai fazer seguro. Então, não é questão de ter ou não dinheiro. Agora, o empresário que está começando, o empresário que está no início, ele não pode deixar de se proteger por conta de dinheiro. Sim. Né? Tudo é conversado, tudo é combinado. Né? Os escritórios de advocacia, e o meu se inclui, o nosso se inclui, a gente conversa. Vamos conversar. Tem valores adaptados para a realidade. Exatamente. Perfeito. Entendeu? Exatamente. É isso que eu queria ouvir. A gente organiza, eu digo muito o seguinte... quem não passa necessidade comigo não tem o direito de desfrutar comigo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, você querer quando tá tudo bem é muito fácil. Tá? É muito fácil. Agora, existe um custo. Sim. Né? A sua hora tem um custo, a minha hora tem custo, a sua estrutura tem custo, a minha estrutura tem custo. Então, assim, isso está sendo utilizado. Né? Claro. Eu estou colocando à disposição da sua empresa, entendendo que o momento dela é um momento, mas que lá na frente a gente vai colher frutos juntos. Sim. Né? E que esse esforço que está sendo feito no início, ele vai ser reconhecido lá na frente e a gente vai ter uma parceria de longa duradoura. Data. Perfeito. Né? Então, toda relação ela nasce para ser duradoura, para ser eterna. Né? Infelizmente, eterna enquanto dure. Mas assim, eu sempre coloco a questão que você estava falando da sucessão, né? Sim. Sucessão do empresário.
Primeiro mecanismo hoje, ontem, antes de começar, acordo de sócios. Uhum. Tá? Para você definir a relação entre os As sócios, regras do jogo. as regras do jogo. Tá? Paralelamente a isso, ou logo na sequência, você constrói a sucessão empresarial. Tá? Quando o empresário falece, né, deixou lá 4 filhos, vamos dizer que seja separação total de bens, vamos fazer uma conta mais fácil aqui. Então ele só tem herdeiros. Tá né? bom. Então fica 25% para cada um da participação societária dele. Então ele tem um filho que participou ativamente do negócio, está lá dentro, conhece, né, está mais alinhado com os valores. E ele tem um outro filho com quem ele não se dava bem, não se entendeu, um filho mais afastado. Na ausência dele com o falecimento, é comum todos os filhos quererem. Entendeu? Quem não quer um cavalo com os dentes lindos, maravilhosos, ganhando preto. Então, e aí surgem os conflitos. Porque esse filho que não tem fit cultural, não tem tino empresarial, não tem nada, ele é tão herdeiro quanto aquele que estava dentro da empresa. Então, se você não organiza a tua sucessão empresarial... Nesse momento... E aí o problema ele se agrava porque a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de relação, vida. sim. Não, a gente está falando de vida. Perfeito. Entendeu? Quando a gente fala de um planejamento sucessório, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de vida. Por quê? O empresário, ele gastou vida para construir aquilo. Ele gastou tempo. Tempo longe da esposa, tempo longe dos filhos, tempo de desfrute, tempo de lazer. Ele gastou tempo. Aquele império só é aquele império por conta do tempo que ele sacrificou em prol, né, do futuro da família, para não faltar nada. Então, quando você não faz um planejamento sucessório da empresa ali para o herdeiro assumir o teu legado, você está, de uma certa forma, sacrificando aquela vida que você já sacrificou, aquele esforço. Por quê? Você naturalmente vai entrar em brigas judiciais, disputas judiciais, aí vem um liminar que trava o caixa da empresa, trava a gestão, a administração da empresa, e aí o barco está sem capitão, não tem ninguém e tudo. Então, assim, você fazer o planejamento é uma coisa muito mais simples e menos dolorosa do que você ver tudo aquilo que você construiu ao longo da vida ficar para os advogados pagando honorários em brigas que vão demorar décadas, entendeu? A gente tem grandes grupos aqui no Brasil que são exemplos pesados de que o sucessor, o herdeiro, não conseguiu dar conta do legado. Você tem aqui Mesbla, Mapping, Arapuã, Sharp. Quando todo mundo fez lembra. a sucessão, quando fez a sucessão, os herdeiros não deram conta, entendeu? Então, quando você pensa na sucessão empresarial e coloca isso em prática, você faz uma coisa muito mais suave, muito mais transitória. Você não vai sair do circuito, porque assim, quando a gente sugere para o empresário planejar a sucessão da empresa, naturalmente ele já pensa em morte. Vocês estão querendo me matar? E não é isso. Às vezes ele não e quer não mais. É isso, entendeu? Ou não quer, ou precisa se ausentar por qualquer motivo. Um tratamento de saúde não precisa morrer, mas um tratamento de saúde ou qualquer coisa. Então, assim, a gente faz o diagnóstico da empresa, certo. E aí, diante desse diagnóstico, a gente elabora o plano de sucessão, valida o plano de sucessão e vamos para a implementação e tudo, porque aí você tem a parte de treinamento, parte de capacitação, qual que é o sócio que eu tenho um filho que odeia lidar com pessoas, mas é um gênio da produção industrial. Entendeu? Então eu vou treinar esse cara para ficar lá na produção. Vou treinar esse filho para ficar lá na produção. Eu tenho um outro filho que é um baita comunicador, que se relaciona bem. Vou colocar esse cara lá Então, assim, você planeja a tua saída, entendeu? Que aí o dia que você quiser ou precisar se ausentar da empresa, você só vai deixar saudade. Você não vai deixar problema, não vai deixar dívida, não vai deixar pepino, você só vai deixar saudade. E é muito engraçado que eu inclusive lá no evento, no Infusão Experience, eu vi, agora não vou lembrar quem que falou isso, mas ele falou que a empresa tem 3 destinos, que uma é quebrar. Foi o Ravel. Uma é quebrar, a outra é ser vendida e a outra é ser herdada. E que tem 2 caminhos desses que são bem perigosos, que é a herança.
porque muitas vezes os filhos Quebra. não estão preparados, aí Quebra, já vai tá. para quebrar, já quebra. É. E a venda, Sim. que é você realmente gerar valor, Sim. construir um império, e agora ele tem um valuation aí no mercado e pum, vendeu e divide-se o... Um dado assustador, Marcos, é o quê? 70% das empresas não sobrevivem à segunda geração. Loucura. 95% das empresas são familiares, ou seja, irmãos, pai, filho, enfim. No nosso escritório mesmo, sou eu, minha esposa e minha cunhada, né, irmã dela. Então, é uma empresa familiar. Que deu certo. Que deu certo. 17 anos no mercado já. Né? Então, assim, 70% das empresas não sobrevivem à segunda geração. Ou seja, quando o herdeiro assume o bastão, assume o controle, poucos estão preparados. Poucos estão preparados para assumir. E não é falta de caráter, não é... Porque assim, eu digo o seguinte, Marco, errar é um privilégio exclusivo de quem está tentando acertar. Perfeito. Só quem está tentando fazer que erra, entendeu? Então, e o fato de existir várias maneiras de fazer uma coisa não quer dizer que a forma que foi feita foi errada. Sim. Talvez não foi a melhor. Sim. Entendeu? Sim. Então, quando você fala de um herdeiro que assume o controle, que assume o bastão da empresa, quando você não tem um acordo de sócios bem desenhado e quando o empresário não planejou a sucessão, todo aquele sacrifício que ele fez ao longo da vida vai ser em vão, porque no final das contas você está aqui trabalhando, eu estou trabalhando, para quê? Para a gente deixar alguma coisa para os nossos filhos, né? Para garantir, tentar garantir algum futuro mais confortável para eles. Então, qual que é o sentido, qual que é o propósito disso se você não planejou, não tentou ao máximo garantir que esse futuro, que isso realmente se concretize? Tá, e com a sua experiência, quais são os principais erros que o pessoal tem cometido, que aparece para você, falando de sucessão familiar, nos processos de sucessão familiar? Primeira coisa, deixar para depois. Deixar para depois. Normalmente o pessoal que nos procura para fazer sucessão é uma pessoa que teve um infarto, teve um AVC, teve alguma intercorrência médica, então ele se atenta, opa, meu tempo aqui pode estar acabando. O que vai acontecer? Entendeu? Mas esse é o principal erro, né? Outro erro é escolher uma pessoa que não é do ramo, não é especializada. Eu tenho um tio que é advogado, eu tenho um primo que é advogado, só que você não opera seu olho com um endocrinologista. Cada um na sua especialidade. Sim. Então, no direito não é diferente, entendeu? Então, você vai fazer um procedimento que é delicado, né, tão quanto o procedimento cirúrgico, que é organizar a sua transição. Você não pode fazer com qualquer um. Né? Então, esse eu diria que é um dos principais erros, é fazer a coisa, escolher a coisa pelo preço, não pelo valor. Boa. Entendeu? Boa. Desculpa. Vou pegar mais uma pergunta aqui. Como é que um acordo intersócio ele pode facilitar as tomadas de decisões da empresa? Vamos lá. O que é combinado ele não sai caro para ninguém. E o que é bom para ser dito é bom para ser escrito. Tá? O grande problema surge quando você tem participações igualitárias. 50-50, ou 4 sócios com 25 e tudo e tal. E, de novo, eu uso um exemplo, por exemplo, quando os pais discutem com pontos de vista diferentes, mas os dois buscam o bem do filho, aquilo que acha melhor para o filho. Normalmente, quando dois sócios têm divergências, não é porque necessariamente um está querendo levar vantagem em cima do outro, é porque acha que aquilo é o melhor para a empresa naquele momento. Então, quando você tem um acordo de sócios que define os mecanismos de dissolução de divergência, ou seja, se a gente empatar aqui, como é que vai, o que vai prevalecer? Como é que a gente vai desempatar? Entendeu? Vamos colocar um exemplo aqui. Nós dois somos sócios, minha formação é jurídica, você é formado em comunicação. Então, de repente, a gente está divergente numa questão jurídica, um processo, se faz acordo, se briga, se discute. O meu olhar, ele tem
um viés muito mais técnico do que o seu. Então, Sim. numa situação como essa, de repente a minha opinião deve prevalecer. Entendeu? Estou dando um exemplo aqui, Sim, mas as sim, hipóteses sim. são infinitas, Sim, né? total. Mas são mecanismos que o pessoal normalmente coloca, entendeu? No início de uma empresa, a gente, como a gente estava comentando sobre essa escassez de recursos, a gente acaba correndo para o mais fácil. E esse mais fácil depois pode se transformar em uma grande dor de cabeça. Como é que você vê as pessoas que, por exemplo, sem um contador não tem como você ficar, você não tem como ter um CNPJ ativo sem ter um contador. E você acaba pegando o contador como um consultor, ele te dá todas as informações, inclusive às vezes fornece até contrato. Como é que você enxerga isso? Vamos lá. Ninguém acorda num dia e fala assim, nossa, estou doido para contratar um contador. Nem eu estou doido para contratar um advogado. Não existe. As pessoas contratam o contador e o advogado porque tem uma obrigação, uma Sim. necessidade. O contador é um dos pilares importantíssimos na empresa e é muito compreensível que no início o empresário recorra a modelos de internet, por exemplo. Ele vai contratar um funcionário, ele pega ali um modelo de internet, ele pega um modelo que o contador ali forneceu, etc. Isso é muito comum de acontecer. Não é o ideal, mas é compreensível diante do início ali da escassez de recursos, né? Sim. O grande problema surge quando você já vê a empresa com um determinado faturamento, um determinado tamanho, um determinado porte, e o empresário continua usando aquele modelinho só trocando os dados, entendeu? Isso daí ele está gerando um passivo enorme para a empresa dele. O problema maior é o quê? O empresário só descobre que a empresa dele é igual ao Titanic quando já é tarde, ou seja, Tá afundando. o empresário só descobre que a empresa dele não está preparada quando já é tarde. O empresário descobre que o contrato de trabalho dele é falho na primeira reclamação trabalhista. Ele descobre que o contrato de fornecedor dele é falho na hora que o cara atrasa ou entrega ou não entrega e ele precisa judicializar. Ele só entende que o contrato dele ali de prestação de serviço com o cliente é falho quando o cliente não paga ou quando há uma divergência nas entregas. Sim. Então, precisa, tudo bem, você iniciar, né, recorrendo a essa alternativa, mas você não pode deixar que isso se torne um padrão. Tão logo você tenha recursos suficientes, revisite seus documentos, faça um preventivo, né? O seu contrato ele tem que estar alinhado com contrato de trabalho, por exemplo, com as convenções coletivas, acordos coletivos, né? Com a própria jurisprudência do TST e as OJs, né, que trazem as interpretações dos dispositivos legais, né? Os contratos de fornecimento ali de mercadorias, a jurisprudência está mudando aí toda hora, então você tem que estar. O contador, de novo, é um exímio profissional indispensável, escolha com muita cautela e referência. Mas saiba até onde... Mas o contador não é um cara que fica se atualizando da jurisprudência trabalhista, do STJ, do STF, enfim. Entendeu? Muitas Então, vezes ele vai falar até sem desmerecer o contador, ele vai falar uma fofoca. Que ele ouviu, você pode fazer isso, isso e isso, porque, inclusive, um cliente daqui da nossa empresa passou por isso e tal. Então ele vai dando uma informação que ele não tem expertise, base, né? Não tem base. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem você me falou uma coisa muito interessante sobre cultura é aquilo que você não tolera. Isso é frase de Isley Dutra. Isley, faz um paralelo pra gente sobre a cultura, que a cultura é o que faz uma empresa vencer. Empresa sem cultura não vence. E essa organização prévia, que entra sucessão, acordo entre sócios, todo o trabalho que você faz. Faz um paralelo, por favor. Vamos lá. Eu digo cultura é aquilo que você não tolera, né? Então, beleza. Quando a gente vai fazer o alinhamento de expectativas no início da sociedade, eu quero que você trabalhe? Quero. Quanto? Porque é muito comum você ver sociedade, a pessoa trabalha como um servidor público, tem uma segunda atividade e quer abrir a sociedade para ter uma segunda renda, ter um projeto, ou a vaidade de dizer que é empresário, os motivos são infinitos. E aí, com o tempo, você descobre que aquela sociedade não é prioridade para o teu sócio.
Acontece muito. Demais, acontece muito. Olha, a gente precisa reunir para definir tal coisa. Ah, não, estou preso aqui no trabalho. Ah, não, estou cansado. Ah, eu tenho uma aula de música. Ah, não, eu tenho. Tudo é prioridade menos a sociedade. Entendeu? Então, cultura é aquilo que você não tolera. Essa empresa é prioridade para você, porque se ela for prioridade, estamos alinhados, porque ela também é prioridade para mim. Eu não tenho plano B. Tá? Dentro da empresa, ali, na relação com a tua equipe. Por exemplo, se você é um cara que tolera atraso, você vai criar uma cultura de atraso. Todo mundo vai atrasar, porque tá vendo o coleguinha atrasar e não tá acontecendo nada, entendeu? Agora, se você impõe uma cultura de, olha, foi embora, mesa organizada, tua estação de trabalho limpa, organizada, e aquilo ali vai Saiu da se sala, tornando uma desligou o cultura. ar-condicionado. É o bom vivan. Então, um exemplo que eu sempre uso é você ver brasileiro no exterior. A gente, quando visita um outro país, a gente não mantém aquela nossa cultura espalhafatosa. Você visita um país ali que é mais conservador, a gente tende a ficar mais conservador. Sim. Então, quando você está num ambiente em que a cultura é muito rígida, é muito firme, é muito presente, Ela te modela. Te modela. Você fica incomodado de não se adaptar à cultura daquele ambiente. Quando você define, isso é uma dúvida que eu tenho, quando você define, por exemplo, um acordo intersócio, que eu entendi que o acordo intersócio é justamente como as regras do jogo. Então, por exemplo, você vai cuidar da parte administrativa, você vai cuidar da parte de vendas e o outro sócio, sei lá, vai cuidar do financeiro. Acho que é um exemplo bem comum. Sim. Só que o administrativo, o rapaz das vendas, o sócio das vendas, ele passa ali e vê uma lixeira fora do lugar. Aí ele tira. Só que quem mandou aquela lixeira estar naquele lugar foi o administrativo, porque ele fez todo um estudo. Então, o acordo intersócios é isso, ou isso já parte mais para governança? Explica um pouquinho aí pra gente. Isso aí já é uma questão de organização interna que precisa ser previamente definido. Mas ele entra no acordo intersócios as atribuições As e o mando. atribuições e responsabilidades de cada um. Então, assim, tudo que for responsabilidade do prédio, você não. É meu. Vai ser atribuído para cada sócio. Para quem? Beleza. Quem que vai ser o responsável Entendi. por aquilo? Entendi. Quem vai ser o responsável pelo financeiro? Quem vai ser o responsável pelo comercial? Entendeu? Então, no acordo de sócios, você coloca qual que é o papel de cada um. Perfeito. Inclusive, se você vai entrar só com dinheiro. Perfeito. Olha, o Marco vai entrar só com dinheiro. Só sócio investidor. Ele não é tranquilo. sócio investidor. Entendeu? Então, tudo isso precisa ficar alinhado e esclarecido. Entendeu? Para que não haja frustração de expectativas. Toda relação ela acaba se enfraquecendo, até se partindo, quando você tem expectativas frustradas. Sim. Né? Você monta uma sociedade com uma pessoa e você achava que ela ia ficar aqui dentro trabalhando e ela não vem aqui, não bota nem o pé aqui dentro. Fala, poxa, eu estou trabalhando você sozinho. sobrecarregado. Estou sobrecarregado, trabalhando sozinho e tirando a mesma coisa que ele, porque não definimos que Ia ter um separação de prolabore para quem trabalha e perfeito. tudo, entendeu? Então, assim, se você frustra a expectativa, o acordo de sócio ele vem também para evitar frustração de expectativas e, caso elas venham a ser frustradas, como proceder. Entendeu? Então, você descobre que por exemplo, você descobre que um sócio está traindo a sociedade, está desviando clientela, está fazendo coisa por fora. Isso é falta grave. Só que se o teu contrato social não está previsto que em caso de falta grave o sócio vai ser expulso da sociedade, você vai ter que amargar um processo judicial. E aí sabe Deus quanto tempo você vai despender e quanto dinheiro você vai gastar. Slay, quais as estratégias elas podem ser adotadas para minimizar os riscos legais em contratos empresariais? Prevenir sempre foi e sempre vai ser o melhor remédio. Tá? Eu costumo dizer que você só descobre que o teu contrato de trabalho é furado quando você toma uma trabalhista. E aí você vai perder, muitas vezes você vai ser obrigado a fazer um acordo porque você sabe que vai perder. Né? Perder dinheiro e tempo, porque tem dinheiro que ir. Tempo, e você vai abrir um precedente maior, porque os outros funcionários que você usou aquele mesmo modelo de contrato sabem que aquilo ali é uma causa ganha, vamos dizer, entre aspas. Então, prevenir sempre. Então, hoje, pega lá a tua documentação, pega uma consultoria jurídica externa, né, independente, um escritório que não seja, de repente, aquele que está, revisita todos os teus contratos, vê se o teu contrato de trabalho está alinhado,
se as tuas políticas internas, o teu regimento interno, toda a sua documentação jurídica está atualizada com as legislações, com as jurisprudências, com tudo, E até com as a própria atividades cultura. atuais. Exatamente. Você quer ver um erro muito comum que o empresário comete? É não anexar a descrição das atribuições e funções do funcionário no contrato de trabalho. E aí você entra numa discussão de acúmulo de função, desvio de função, por uma expectativa que não foi alinhada no início. Olha, o cargo é X, você vai fazer isso, a remuneração é tanto, os benefícios, isso aqui te serve, te interessa? Interessa, então assina aqui que você está recebendo. Então ela foi previamente cientificada das atividades dela. Então, assim, revisita seus documentos, não espera um oficial de justiça bater na tua porta para descobrir que teus contratos e teus documentos estão defasados ou tão frágeis. Que massa. Isley, Beleza? deixa eu fazer um jabá aqui. Vamos lá. Pessoal, essa pimenta, acabei de provar, é do meu amigo Isley, Naturalis Chili. É uma pimenta, ela é artesanal? Artesanal, 100% artesanal, 100% natural. Aí dentro só tem mel, limão e pimenta. Mel, limão e pimenta. Nada de conservante, corante, nem oxidante, nem nada. Cara, e o que eu achei mais legal, mais incrível, é que ela não conta gotas. Então você pode realmente dosar o sabor. E é claro, ela tem um sabor bem suave. Ela não é aquela pimenta que você sabe, você come ela. A gente tava até brincando aqui da Carolina Reaper. Que você bota ela na ponta dali, perdeu o paladar durante o resto do dia. Então não, ela realmente é saborosa. Acredito por conta dessa mistura do mel, a pimenta malagueta e limão. O equilíbrio, né? O molho de pimenta a gente buscou destacar o sabor do alimento, né? Ele não tem a função de ofuscar o alimento, mas complementar, destacando o sabor ali do alimento. Então a gente acredita que a Naturalis está fazendo isso muito bem. E aonde eu compro? Eu já ganhei. Nossa